Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação ASB3 da AS Brasil, mas vamos começar de forma diferente. Vamos deixar a opinião do nosso querido Luiz Bassi aí, o maior investidor pessoa física da nossa bolsa brasileira. Esse vídeo foi ao ar cerca de 6 meses atrás mais ou menos. Vamos ver a opinião do Luiz Bassi sobre a ação ASB3 da AS Brasil. Vamos lá. Você vai chegar numa conclusão seguinte. Hoje, uma ação da AS Brasil custa, eu comprei alguma coisa hoje a 9,25, 9,25, 9,27. Você divide por 5. Dá 1,80, 1,80 e pouco. Eu acho que é uma empresa que a cotação dela, ela não está de graça. Ela está praticamente dado isso. Eu só queria que o Bassi me explicasse qual é a diferença de graça para dado, porque para mim é a mesma coisa. Agora, se ele tivesse dito assim, a ação não está barata, está dada, aí a coisa seria outra, né? Mas ele disse assim, a ação não está de graça, está dada, para mim é a mesma coisa, viu? Bassi. Bora lá. Então, feito esse comentário, vamos aos números aqui da nossa querida ASB3 da AS Brasil. Segundo o investidor 10 e Benjamin Graham, o preço justo da ação ASB3 da AS Brasil atualmente é R$ 6,29. E como a ação está custando R$ 11,47, ela está com potencial de rentabilidade negativo de 45,19%. Ou seja, segundo esse indicador aqui de valuation, você não deveria comprar de forma alguma. Até porque eu sempre venho dizendo nos últimos vídeos que o pessoal que investe baseado nessa fórmula pede pelo menos entre 30% e 40% de potencial de rentabilidade positivo para aplicar numa ação. Ou seja, tá 45 negativo, então não tem como e por que aplicar aqui. Para aplicar, o pessoal quer que pelo menos esteja 40 positivo e não negativo. Já em termos de preço teto, segundo o método de Décio Bazin, a ação não tem preço teto definido. Exatamente porque, pessoal, tem um detalhe da AS Brasil que ele vai dizer daqui a pouquinho. Eu não quero quebrar o suspense, mas a princípio a SB3 não tem 5 anos na bolsa. Ela está no 3º ano na bolsa e dividendos distribuídos baixíssimos nesses 3 anos quase, não é nem 3 anos ainda, dividendos muito baixos. Então ela não tem potencial de rentabilidade nem positivo nem negativo no momento. Aqui começa o mistério. Vamos lá, mais uma coisa que eu gosto de trazer para vocês aqui do site do Investidor 10. Lembrando que o preço teto e o preço justo são conteúdos pagos que eu trago de graça para você aqui do Investidor 10. Me ajude, meu amigo, a pagar esses conteúdos. Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica para você como é que você pode me ajudar a pagar esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito, não perca tempo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. Então aqui o checklist do Investidor Buy and Hold, que é outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui do Investidor 10. Esse conteúdo diz o seguinte: a empresa tem mais de 5 anos na bolsa. Aí você vai me dizer, mas Adriano, tu acabou de dizer que a empresa está completando 3 anos na bolsa, como assim tem 5 anos na bolsa? Vou mostrar isso, o detalhe do detalhe sobre isso daqui a pouquinho para você. Só que, fora essa coisa boa, digamos assim, entre aspas, a empresa não tem um bom ROI, não tem um ROI acima de 10%, a empresa não apresentou crescimento de receita e de lucro nos últimos 5 anos, até como eu falei, isso aqui é porque ela não tem 5 anos na bolsa, mas aí aqui tá dizendo que tem 5 anos na bolsa, algo conflitante, né? Não faz muito sentido. E a empresa também, esse outro problema que exatamente porque, como eu falei, ela não tem 5 anos na bolsa, mas tem. Como assim tem e não tem, Adriano? É, exatamente, é confuso mesmo, pessoal. E eu vou mostrar daqui a pouco porque acontece isso. E a empresa possui uma dívida menor do que o patrimônio, ou seja, isso aqui não acontece. A dívida dela está maior do que o patrimônio dela. Esse é o problema. E aí você vai me dizer, Adriano, e por que o Bassi quer investir? Meus amigos, eu realmente não sei. Aqui você vê que a empresa só possui histórico de dividendos nos últimos 2 anos, apesar de estar marcado aqui 10 anos, ó. Mas você acabou de dizer que ela tem mais de 5 anos, o checklist disse que tem mais de 5 anos, na prática tem, e não tem. Você vai ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar para você. E por que o Bassi quer investir? Meus amigos, como eu falei, não sei. Por quê? O Bassi é um investidor que gosta de, como ele disse no vídeo, ver o futuro, mas não é normal quando o futuro não indica dividendos bons de cara. Por quê? Porque normalmente ele investe em ações que tenham futuro, que sejam de crescimento, mas que também já distribuem dividendos. E aqui não, aqui não tem distribuição de dividendo nenhum. E ele investiu nela. Por exemplo, a Itaúsa é uma empresa que não é de crescimento, mas só porque não estava distribuindo dividendos, o Bassi vendeu toda a posição dele. Enquanto isso, ele colocou na carteira a SB3, que não distribui dividendos, e a gente não tem uma perspectiva de distribuição de dividendos. Mas no passado ela distribuía. Eu vou mostrar para vocês logo que eu já não aguento mais. A questão é essa, pessoal. No passado, aqui ó, a SB3, né? Se você fizer uma procura e colocar TIET, aí você vê AS
AS. Ela era uma ação da bolsa com o ticker TIET4 e TIET3 e TIET11. Basicamente era isso. Ela negociava com esses tickers e deixou de negociar com esse ticker e passou a negociar com o ticker ASB3. Então é por isso que ela realmente tem mais de 5 anos na bolsa. No passado, ela tinha dividend yields interessantes. A gente pode ver aqui, ó. Se eu olhar aqui a TIET11, por exemplo, que era a unit dela, aí você clica aqui, tá aqui, ó. Em 2016 distribuiu 15%, em 2017 6,47%, 2018 7,78%, 2019 5,16%, em 2020 6,37%, e aqui é quando ela passou a negociar na bolsa com o ticker ASB3. Então é por isso que ela tem 5 anos na bolsa, mas ela não tem um histórico de dividendos, pelo menos nos sites que geram esse tipo de preço teto, como o Investidor 10, porque ela trocou de ticker. Se ela não tivesse trocado de ticker, sim, teria um histórico de dividendos. A gente poderia até ver isso. Mas realmente ela, depois que virou a SB3, ela passou a distribuir dividendos muito fracos, como vocês veem aqui. Em 2021 distribuiu 2,09 de dividend yield e aqui só 1,11 em 2022. Em 2023, zero, meus amigos. Sim, zero dividendos distribuídos, zero de dividend yield distribuído também. Então tá horrível. A média dela nos últimos anos é 1,62. E eu acho que ela não tá considerando esse ano ainda não, né? Porque esse aqui no atual, que ele considera, é nos últimos 12 meses, não é 2023. Se 2023 finalizar e ela não distribuir dividendo nenhum, vai ficar 2,09, 1,11 mais 0 dividido por 3. Aí esse dividend yield dela, em vez de ser 1,61, vai cair para cerca de 1% ao ano. Muito ruim, né? Diga-se passagem. E como eu falei, eu não entendo por que o BACE tá investindo nela se ela não distribui dividendos e ainda não tem essa perspectiva clara de começar a distribuir dividendos. São 3 anos sem distribuir dividendos. Eu já percebi que o BACE gosta muito de fazer propaganda das empresas que ele tem na carteira. Isso faz total sentido, porque quando ele faz a propaganda, ele diz que tem aquela ação na carteira. Muita gente que é sardinha, que não conhece, o cara que é o maior do Brasil investe naquilo, eu vou investir também. Aí, ou seja, sobe o preço da cotação. Você viu que quando ele falou que a empresa era boa, que ela estava dada, que ela estava de graça, a empresa estava custando 9 e pouco. Ele falou que ele comprou por 9 e pouco e agora está 11 e pouco. Ou seja, já teve um incremento aí de mais de 20% no valor da cotação depois que ele anunciou que estava comprando ela e estava achando ela barata. Então a gente vê que tem essa visão dele, que para ele é bom, né? Ele comprou não sei quantos milhões. Se ele agora quiser se desfazer da posição dele, por exemplo, ele já ganha aí 20%. Digamos que ele comprou 10 milhões, ele ganha 2 milhões aí de quebra aí para ele. Vai ter desconto de imposto de renda, mas mesmo assim é muito dinheiro, né? Então é isso. Você tem que ficar sempre de olho nessas coisas para ver se vale a pena para você colocar ela na carteira. Mas se você quer uma ação que distribui dividendos, aí já não faz sentido. E lembrando, meus amigos, que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhuma ação, inclusive a SB3. Você vai pegar esses números, essas informações que eu estou passando. Inclusive, daqui a pouquinho vou trazer mais outro conteúdo pago para você lá do site do Status Invest, que é a análise dos analistas de mercado no modo forecast, modo previsão, para você decidir se você coloca ou não ela na sua carteira. Então, vindo aqui para o site do Status Invest, a gente vê que ela está valendo 11,47, como a gente já viu. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 9,05. Você viu que ele falou, comprou a 9,52, se eu não me engano, cada ação. Então ele comprou quase na mínima dela. Ele comprou por aqui nessa zona e ela bateu uma máxima de R$ 12,69. Provavelmente foi aqui mais ou menos depois de aparecer esse vídeo dele na internet, que bateu isso aqui. Só ele falar, aparecer na internet, puxou as ações lá para cima. E a gente vê que o dividend yield dela tá zero. Por isso tudo ela sofreu uma valorização de 21%. A gente vê que a mínima foi aqui, ó, dia 14 de outubro do ano passado, e a máxima foi aqui, dia 12 de maio. Como eu falei, mais ou menos uns 5 meses, 6 meses, pode ter sido exatamente isso. Uns 4 meses atrás, não tenha sido 6 meses. Como eu falei que o vídeo foi lançado, esse vídeo que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo. E agora, pessoal, a gente vai para aquele modo forecast, aquele modo previsão, modo pago, onde analistas dizem o que você deveria fazer com essa ação aqui da SB3. E se você quer me ajudar a manter esses conteúdos pagos, tanto aqui do módulo Forecast, como lá do Investidor 10 Pro, que trazem para nós calculados o preço teto e o preço justo, fica a dica aí. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$ 2. E aí no próximo vídeo eu te agradeço
agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Então, segundo os analistas, os especialistas de mercado Modo Forecast, temos 10 analistas que analisaram relativamente recente, cerca de um mês atrás, a SB3, e desses 10, 5 disseram para aguardar. Aguardar é aquilo, meu amigo. Se você tem, você nem deve comprar, nem deve vender. Se você não tem, não compra. A mesma coisa do manter, daquela posição neutra, é esse aqui, aguardar, do modo forecast. Porém, 3 deles dizem para comprar forte. Comprar forte aqui, meu amigo, essa ação tá muito boa, tá muito barata, compre logo. Compre logo antes que seja tarde. Esses aqui são bacianos, né? Digamos assim. São bacianos, só pode ser. É o que eu vejo. Mais 2 estão naquele. Venda forte. Ou seja, meu amigo, essa ação tá uma bomba, tá horrível, péssima. Venda logo. Então, na média dos analistas, fica com a posição aguardar, ou seja, manter. Se você tem, você não compra, mas você também não vende. Se você não tem, você não compra. Esses mesmos analistas, esses mesmos 10 analistas, mais recentemente, no dia 29 de agosto, cerca de 3 semanas atrás, disseram que os preços mínimos, alvo e máximo da SB3 são esses. 11 para a mínima, 12,72 para o alvo e 15 para a máxima. Você vê que ela está um pouquinho abaixo do preço-alvo, cerca de 10% abaixo do preço-alvo. Está próxima do preço-alvo, né? Ela só está bem abaixo do preço máximo, né? Cerca de 25% abaixo do preço máximo. Como a gente já viu lá no site do Investidor 10, como é que tá o dividend yield, eu vou mostrar para vocês. Você viu que está muito baixo. O PL dela está absurdo, altíssimo, super esticado, como o pessoal fala. E por quê? Exatamente porque ela tem pouco histórico na bolsa de lucros e os lucros estão em queda. E o que acontece? O P sobre L, ele é inversamente proporcional ao lucro. Ou seja, o lucro caiu, o P sobre L sobe. E foi exatamente o que aconteceu. Como o lucro está em queda, também é por isso que, porque o lucro está em queda, o LPA está em queda e o LPA afeta o preço justo do Benjamin Graham. Por isso que o preço justo do Benjamin Graham está negativo. Esse é o motivo também. Então aqui no caso, o P sobre L está altíssimo. Aqui está dizendo mais ou menos que a AS Brasil resolvesse distribuir 100% do lucro, ou seja, ter um PA de 100%, você demoraria 48 anos para ter de retorno todo o valor investido nela. Quer dizer, é um P sobre L absurdo, altíssimo, que indica que você não deveria comprar, segundo esse indicador. O EV sobre EBITDA, para dizer que a ação tá barata, tem que ser abaixo de 10. Aqui tá 18, tá bem acima de 10. Então, esse indicador também diz que a ação não está barata, está cara. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido, pessoal, analistas consideram que tem que ser no máximo 1. Eu considero que seja no máximo meio. Aqui tá 1,89, ou seja, tá bem ruim essa dívida líquida sobre o patrimônio líquido. E ele nem fala sobre a dívida líquida sobre o EBITDA, pra gente ter uma noção. Então aqui é um indicador dizendo que a empresa está muito endividada, não está nada bom. A margem líquida, para mim, o ideal é acima de 20. Os analistas, a maioria considera acima de 10. Aqui tá 4,68, tá abaixo da metade, muito baixo. O ROI, pessoal, os analistas consideram que está bom a partir de 10. Eu considero bom a partir de 20. Aqui tá 3,29, muito baixo também. E ele ainda não tem indicadores de crescimento de lucro nos últimos 5 anos, até por causa dessa questão de ela não ter esse histórico todo na bolsa. E eu não vou nem mostrar o mapa de calor porque inexiste, basicamente, né? Ela distribuiu só 2 anos e muito fraco ainda. Ainda não tem um histórico legal pra gente verificar isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!